tarde de reapresentação é tarde também de muito treinamento no Vovozão. O técnico Wagner Mancini comandou um trabalho, reapresentação geral, depois do Clássico Rei. Os atletas tiveram 2 dias de folga, não houve treinos no domingo nem na segunda-feira, mas nessa terça tarde o grupo voltou a treinar em Porangabuçu. Foi um treino aberto, pudemos fazer as imagens que vocês estão observando dessa parte aí do treinamento. O Mancini depois começou um outro tipo de trabalho e acabamos não podendo ficar em campo. Estou chamando a atenção só para dizer que os jogadores colocavam a bola ali no meio do campo e tentavam acertar a trave. Todos eles fizeram essa tentativa. Mas o treino foi bem interessante, um trabalho técnico, tático, com todos os atletas que estão participando do grupo presentes, à exceção daqueles jogadores que estão ainda no departamento médico. O zagueiro Ramon, os volantes ou meio-campistas Lourenço e Mugni, o meia Bruninho e o atacante Daniel Mazerotti. Esses jogadores continuaram fora dos treinos. O Lourenço ainda esteve no campo de jogo fazendo um trabalho de ativação física. Ele fez algumas corridas, ele corria da linha de fundo até a linha de meio campo. Ele estava ali na lateral, mas marcando lá como se fosse a linha de fundo para a linha de meio campo. Ia para um lado, para o outro, voltava atendendo as informações do departamento físico e, óbvio, também da fisiologia. Quem também fez um trabalho separado foi o próprio Daniel, o atacante Daniel, fez esse trabalho. Daniel Mazerotti também trabalhou em separado do grupo apenas nesse período. O torcedor pode me perguntar, isso aí já significa que o atleta inicia o período de transição? Não, foi um trabalho muito rápido. Quando existe a transição, são vários trabalhos diferentes e intercalados de parte física. O jogador corre, ele faz corrida com bola, ele faz corrida driblando cones, para entender se a musculatura física está ok. Ele faz esse tipo de corrida girando em torno de cones, exatamente para ver como é a resposta na questão das contusões e se ele já está apto a voltar aos treinos normais, onde ele vai ter que fazer normalmente esse tipo de coisa nos trabalhos de campo. Mas esses trabalhos foram só de corrida em linha reta, tanto para o Lourenço quanto para o Daniel. Então, acho que a tendência natural é de que eles estão fazendo um trabalho apenas de ativação física. Essa ativação física, já me explicaram os médicos e o pessoal da fisiologia, serve para 2 coisas. Primeiro, como o nome diz, ativar fisicamente o jogador que está há muito tempo em tratamento, ou que seja pouco tempo, mas está em tratamento e precisa dessa ativação. E segundo, é uma avaliação, porque se esse atleta passa pela ativação física sem ter mais nenhum tipo de dor, se não há mais nenhum incômodo no local da contusão, ele pode seguir os passos normais de um momento em que está no departamento médico já saindo, ou seja, daqui a pouco ele já vai para a transição, ele já está mais próximo de ficar ok para a transição e depois para os treinos normais. Mas, como eu disse, isso aconteceu com o Lourenço e também com o Daniel. Os outros atletas não foram a campo, devem ter ficado com trabalhos de academia, com trabalhos no próprio departamento médico, tentando voltar, óbvio, o mais rápido possível, porque a previsão do Mancini é que ele terá todos esses atletas à sua disposição. Ele, na verdade, não falou o nome do Daniel, mas em todos os outros casos, ele acredita que todos eles já estarão ok para a partida contra o ABC, que acontece na quarta que vem. Então é isso. O Lourenço deu uma corridinha em campo. Também aconteceu isso com o Daniel, mas Mugni, Ramon, Bruninho, esses jogadores não estiveram em campo. Eles seguem ali no departamento médico do Ceará fazendo o tratamento. As palavras que eu estava esquecendo, né? Se eles não foram a campo, eles estão ou fazendo alguma coisa na academia ou estão continuando, seguindo o tratamento com o departamento médico do Ceará. O torcedor me pergunta sobre os novatos. O Jean Irmer hoje concedeu a sua primeira entrevista coletiva, estava normalmente no campo, fez parte do treinamento normalmente, é o 13º jogador entre contratados à disposição do técnico Wagner Mancini, e o Rafael Ramos também
participou normalmente do trabalho aqui no Vovozão. Então, os jogadores que vão chegando vão ficando à disposição. Dá para entender agora que já são 14 as contratações do Ceará para a temporada 2024 até aqui. O torcedor tem me perguntado em relação a contratações, se o Ceará ainda irá contratar. Eu já disse em outros vídeos e sigo dizendo que entendo que há 3 setores que o Ceará poderia buscar reforços. É claro que quem está dentro do clube tem todas as avaliações e informações e talvez entenda que dentro do grupo há condição de essas lacunas serem fechadas. Mas, a princípio, o que é que eu penso? Eu penso que o Ceará deveria ser interessante contratar mais um meia, porque eu entendo que é um setor que hoje não tem um dono da posição. Não sei se vocês concordam, mas o Recalde, às vezes, em alguns momentos, ele tem lampejos do jogador que a gente imaginava ao chegar, pelo que a gente já viu dele. Em outros momentos, ele comete alguns equívocos. Outra coisa, não consegue jogar 90 minutos. E eu acho que a rotação dele em relação ao restante do grupo não é o que deveria. Então, tem o Bruninho, mas o Bruninho teve a contusão. Eu acho que só 2 meias, realmente meias, no elenco é um número pequeno. Então, eu acho que contratação, se tem um setor que necessita, a meia. Não é a prioridade, vou chegar lá no que eu acho que é a prioridade. Para a zaga, eu também entendo que será preciso de mais um jogador. Vide que Ramon estava contundido, a equipe tinha em campo o Matheus e o David Ricardo, é claro, estou falando do zagueiro, né, do Matheus Felipe, e o David Ricardo. Quando houve a expulsão do Matheus, se colocou o Lucas Ribeiro, que não demonstrou estar, pelo menos nesse jogo, no mesmo nível do Matheus Felipe. Então, eu acredito que o Ceará mereceria ter mais um zagueiro para que tivesse outra opção, mais uma opção para o técnico Wagner Mancini. E aí o que eu entendo que é a prioridade é o ataque pelo setor direito. É porque até agora, na minha opinião, é claro que eu vou levar em consideração a opinião de vocês que comentam aqui conosco nos nossos vídeos. Mas, na minha opinião, o Facundo Castro ainda não mostrou ser o dono da posição. Ou seja, ele não chegou dizendo, olha, sou o dono do ataque pela direita. Claro que ninguém é dono de nada, é forma de dizer, mas eu não vejo isso. E quem tem entrado no lugar dele, que é o Janderson, prefere muito mais jogar pela esquerda, e a gente sabe que o Janderson não vive um grande momento no Ceará desde o ano passado. Ele até chegou muito bem, vivendo um bom momento no Ceará, mas depois disso não conseguiu viver esse grande momento no Vovô. Então, eu entendo, eu acredito que a prioridade era um atacante pela direita. E vou deixar clara a minha opinião. O Ceará, quando formou o elenco, ele formou o elenco para ter o Barleta na ponta direita. Ele não tem o Barleta, porque já houve o acordo, o jogador está deixando o clube. E ele precisa de um outro jogador para esse setor. Mas essa, óbvio, é a minha opinião. E por que eu estou pensando nessa contratação agora? Porque a próxima janela de transferências, ela só vai se dar no dia 10 de julho. E dia 10 de julho, já estamos no meio da Série B. E eu entendo que esse jogador precisa estar aqui pelo menos para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. E como as contratações podem ser feitas nessa primeira janela de transferências nacionais até o próximo dia 7 de março, eu entendo que se tiver que buscar um jogador, acho que é muito bom contratar mais um zagueiro. Eu entendo que é importante contratar um meia, mas o atacante eu entendo que é a prioridade número 1. Se eu tivesse que definir na linha de prioridades, no meu ponto de vista, a primeira seria atacante pela direita, de preferência canhoto, um meia e um zagueiro. Essa é a minha linha, mas se fosse possível, entendo que o Ceará deveria contratar os 3. Agora vamos pensar em próximos jogos do Ceará. Copa do Nordeste. O Ceará tem 2 jogos importantíssimos pela frente.
primeiro vai enfrentar a equipe do ABC. Vejam só aí, é o próximo adversário do Ceará, quarta-feira. O jogo é no Castelão e eu gostei demais do que o Jean Irmer falou. Precisa o Ceará mostrar que é o dono da casa e quem que vier aqui não terá facilidades para vencer a partida. Então, entendo que o Ceará precisa vencer o jogo, não imaginem que será um jogo fácil, não é. O ABC é de um estado pertinho, tem muito conhecimento do Ceará, é um time extremamente tradicional, acostumado a enfrentar o Ceará no Castelão, então não será um jogo fácil como alguns podem imaginar, mas o Ceará precisa vencer, marcar os 3 pontos, melhorar sua classificação, hoje é só o 4º na Copa do Nordeste, e ir também com mais moral para a partida seguinte, que será contra o Bahia. Vejam só, a equipe baiana será adversária do Ceará na 5ª rodada da Copa do Nordeste. Talvez o principal time do Nordeste na atualidade, um investimento incrivelmente grande, financeiramente falando e tecnicamente olhando para o time. Olha esse meio campo que o Bahia montou. Então, a equipe do Bahia é uma das equipes mais fortes e poderosas do Brasil e certamente é a de maior investimento no Nordeste e a favorita para ganhar essa Copa do Nordeste. Então, o Ceará, jogando em casa, precisa encarar de frente esse Bahia e, se possível, vencer a partida, porque são 2 jogos interessantíssimos, obviamente, mas importantíssimos também para a equipe do Ceará, porque depois disso, o Ceará terá mais 2 jogos pela Copa do Nordeste. Ainda vai enfrentar o 13 e o Fortaleza, só que se o Ceará conseguir essas 2 vitórias, ele pode focar muito mais nas semifinais do Campeonato Cearense, e elas são importantíssimas. Você precisa chegar à final, você precisa passar pelas semifinais. Então, imagina, o Ceará vai enfrentar ou o Ferroviário ou o Iguatu, que eu entendo que brigam pela 3ª força do Campeonato Cearense. Então, o Ceará veio a calhar que no grupo dele tem os times mais difíceis depois de Ceará e Fortaleza, no meu ponto de vista. Então o Ceará precisa enfrentar uma dessas 2 equipes e vai precisar em 2 jogos chegar à final do estadual. Ou seja, vencer na Copa do Nordeste, ficar bem na competição em relação à pontuação, dá ao Ceará essa tranquilidade de focar mais nas semifinais do Campeonato Cearense e nos jogos contra 13 e Fortaleza. Fortaleza é a parte porque é um jogo à parte e é o Clássico Rei. Mas principalmente a partida contra o 13, o Ceará pode até colocar uma equipe alternativa. Vai tentar vencer o jogo, obviamente, mas pode até colocar uma equipe alternativa, porque ali não estará mais em disputa tanto a classificação, estará mais em disputa a colocação do Ceará dentro dessa classificação. Se o Ceará vencer os 2 jogos, ABC e Bahia, ele estará já praticamente classificado, dependendo de outros resultados, até se classificará, e aí definirá só qual será a sua posição na tábua de classificação dessa Copa do Nordeste. Porque não se engane, é claro que o torcedor quer que o Ceará conquiste o Campeonato Cearense. Afinal, já são 5 anos sem essa conquista. Obviamente o torcedor quer barrar a possibilidade do Fortaleza chegar a um 6º título consecutivo, sem dúvida nenhuma. Mas a Copa do Nordeste também demonstra uma extrema hegemonia no nosso Nordeste, na nossa região. Há 15 anos atrás, o Ceará não tinha nenhum título de Copa do Nordeste. Eis que, nesse novo formato, o Ceará cresceu e já tem 3 títulos na competição. Imagina ganhar um 4º título e aí começar a brigar com os grandões pela hegemonia de títulos dessa competição nordestina. Então, é muito bom ter o cearense, mas eu concordo com o que o Mancini disse quando afirmou: queremos o Campeonato Cearense, mas queremos também a Copa do Nordeste. O técnico Wagner Mancini está 100% coberto de razão e o Ceará, como grande que é, precisa fazer o possível para ficar bem numa competição, mas na outra também. A gente se encontra, amigas, amigos, aqui nos vídeos do nosso canal e, por favor, aceitem o meu pedido, deem um like, deixem o seu like, ele é muito, muito importante. E também as suas recomendações para amigos, amigas que possam querer acompanhar os nossos vídeos aqui no canal. É também interessante que você se inscreva, ative as notificações
para que nos próximos vídeos você seja um dos primeiros a estar com a gente. Seus comentários são sempre levados em consideração e sempre que possível a gente tenta implementar algumas coisas que os nossos amigos e amigas têm pedido através dos comentários. Um abraço, galera, e a gente volta num próximo vídeo com informações do Ceará. Valeu!